ondas energéticas e fluidos. Na última aula que a Cíntia deu, a gente já comentou alguma coisa sobre fluido universal, alguma coisa. A gente vai dar uma aprofundada no tema hoje. Para começar, temos essa frase aqui do Nikola Tesla. Se você quiser encontrar o segredo do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Tesla estudou bastante na questão de energia elétrica. Tipo, uma energia que a gente não vê, está circulando dentro de um fio, trazendo luz. E ele tinha a ideia de fazer a luz passar pelo ar, sem precisar de fio, que hoje a gente conhece como um Wi-Fi. Então, o nosso tema hoje é essa energia, é essa matéria que passa por aí e a gente não vê. Então, o negócio, para entrar nesse tema, a gente vai entrar numa coisa minúscula. Então, a gente entra num átomo. O que é a matéria? A matéria é uma composição de átomos, é um aglomerado de átomos. Isso aqui, um espaço pequeno, onde a gente tem um núcleo e uns elétrons passando aqui. Ele que monta, faz essa constituição da matéria. Uma coisa incrível de se ver, se a gente tem um núcleo aqui no meio, esses átomos que passam aqui, ele pode ser do tamanho de uma bola de futebol e os átomos ser um estádio. Então imagine, a distância, vamos dizer, eu sou o núcleo, você aí, esses elétrons estão passando. Então o que está acontecendo aqui no meio do caminho? É um vazio? É um nada? Dentro desse vazio a gente vai falar das ondas e dos fluidos. Não tocamos nas coisas. Quando a gente fala do átomo, se a gente é um aglomerado de matéria, a mesa também é um aglomerado de matéria, a gente encosta. Mas, na verdade, a gente não está encostando nas coisas. O que a gente está encostando não seria no núcleo, mas seria entre átomo e átomo. Quando a gente está tocando em algo, não estamos realmente encostando direto dentro desse átomo, mas acontece uma interação no campo elétrico, né, que faz essas forças repelir. Então, quando a gente encosta, acontece esse processo aqui, ó, da repulsão. Então, esse momento de encostar é o que a gente sente o voltar. Se a matéria é quase todo espaço, o que nos impede de atravessar um objeto é uma força invisível. Então, vivemos mergulhados em campos e interações energéticas. E quais são esses campos e interações energéticas que a gente vive no dia a dia? Ondas energéticas são vibrações que se propagam no espaço, carregando informação, força e movimento. A gente pode classificar as ondas energéticas como ondas eletromagnéticas, que são rádio, luz, micro-ondas, ondas sonoras, o som, o carro que está passando ali, a gente escuta. E eles têm características, que é a frequência, amplitude e ressonância. Aqui a gente tem um pouco da explicação das ondas. Então aqui a gente tem aí ondas eletromagnéticas, rádio, TV, radar, um controle, uma lâmpada. Esse pedacinho no meio é o que a gente consegue ver. O restante, essas ondas estão passando por aí e a gente não consegue ver. As ondas eletromagnéticas, ela tem oscilação em campos elétricos e magnéticos que transportam energia e pode se propagar no vácuo ou em meios materiais. Já a onda sonora, ela tem que ter uma vibração para se propagar. E aqui ficou bem ruimzinho aqui, mas também tem um único trecho de ondas sonoras que a gente escuta, que o restante já são micro-ondas que a gente não faz, não escuta. Aqui está a característica de uma onda, então ela vai oscilando de lá para cá, de para cá, o que ela traz algumas características. Então aqui, colocando num desenho em 2D, né, aquele efeito, o que a gente tem? Uma frequência, que é o tempo de repetição que essa onda vai fazer. Quanto mais rápido ela vibra, mais alta a frequência. Quanto menos lenta, é a frequência mais baixa. A gente tem um exemplo de um som grave. Quando ele é muito grave, a onda é mais baixa. Quando é agudo, essa onda é maior. A amplitude, que é esse pedaço aqui de onda, ele tem a intensidade, o quanto ela é forte. Então, uma amplitude grande, onda forte. Uma amplitude pequena, onda fraca.
O exemplo é falar baixo. A gente está falando baixinho, então a gente tem uma onda de amplitude bem mais menor. Se a gente está gritando, falando alto, então a gente tem uma grande amplitude. Isso aqui a gente tem o efeito da ressonância, que acontece quando duas ondas dessa vibram na mesma frequência. E aqui eu trouxe um exemplo, se alguém já conhece ou não, um diapasão. Esse instrumento está aqui no cantinho aqui, ó. Ele é feito para fazer instrumentos musicais, para fazer afinação. Eu estava tentando lembrar essa palavra, da afinação. Quando você bate um e você tem um outro próximo que é da mesma frequência, eles vibram juntos. Então o cara lá vai batendo a frequência, o outro diapasão que está lá longe vai começar a vibrar junto. Acho que nem deu para ver, mas essa é a ideia. E o que a gente quer com tudo isso na física, né? Falar sobre o que a gente veio trazer. O que acontece com essas energias no nosso espírito. Então, André Luiz falava que a mente vive na onda que emite. Então, se tudo é onda, se todo aquele vazio que a gente vê é onda, o que a gente está emitindo também é onda. Quando a gente fala de frequência, é quantas vezes a gente vibra no dia. Então, a gente está lá num pensamento elevado, é uma alta frequência. Um pensamento negativo, a gente está com a frequência baixa. Então, quanto mais a gente pensa, a gente está vibrando em alguma coisa. Ah, aconteceu uma situação ruim. Eu fico lá pensando. Então, você está vibrando naquela situação ruim. A amplitude é o quanto de força que eu coloco nessa vibração. Então, ele é ligado com as emoções, né? Que vai dar força à onda. Raiva, medo, o amor intenso. Então, aconteceu uma coisa ruim. Eu tô lá, vibrando aquele pensamento lá que aconteceu coisa ruim. Eu vou e coloco ódio. Porque eu tô numa vibração totalmente baixa. Frequência é o tipo da vibração, amplitude é o volume dela. Então, a gente tem a frequência do que a gente está pensando e a amplitude é a emoção que a gente dá para esse pensamento. A ressonância, que é aquilo que vibra junto, né? O exemplo do dia a dia. Você entra num ambiente alegre, sente-se melhor. Você entra num ambiente pesado, sente-se mal. Então, eu tô lá pensando que lá aconteceu coisa ruim, eu ainda coloquei um ódio, ainda entrei num lugar que a galera tá brigando. O que eu vou fazer? Eu vou brigar junto. Eu já vou aumentar a voz, já arrumar uma briga lá, que é a mesma vibração que eu tô fazendo. Nós vamos pensar o contrário. Hoje a gente vai fazer a prática, vai sair todo mundo leve daqui, com energia alta. Daí chega em casa, o ambiente está bem gostoso, vocês vão ficar bem? Então, quando a gente fala de ondas e frequências energéticas, é isso, o que a gente sente e o que a gente sente nos locais que pode interferir. Daí, os fluidos. Tudo no universo é formado a partir de um fluido universal. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 27. O espiritismo, os fluidos são formas sutis de matéria que existe entre o espírito e a matéria física. Não é algo sobrenatural, mas é algo que ainda não é mensurável. Então, naquele vazio que eu falei do átomo, nesse vazio que a gente tem aqui, tem esse fluido que está passando. E eles são divididos em fluido universal, vital, espiritual e o fluido animal. Vou comentar um pouco de cada um, né? Começando pelo fluido universal, que é o fluido primário, é o que vem de Deus, né? Substância primitiva de tudo que existe, a origem da matéria e da energia, está presente em todos os planos de criação. Pense nele como um oceano invisível, onde tudo vibra. Por isso eu até coloquei essa imagem aqui, ó. Então a gente está dentro desse oceano, dentro do fluido universal. Tudo é esse fluido universal. O fluido vital, ele é o que traz a vida orgânica. Ele que vai ser a energia que a gente tem pro espírito aqui, né? Anima o corpo físico enquanto estamos encarnados. Se esgota com o desgaste do corpo ou em doenças. E no passe, ele ocorre a reposição e a harmonização desse fluido vital. Que acho que a Cíntia falou na última aula, né? Mais dele. O fluido espiritual, a gente falou dos pensamentos ali, quantos pensamentos, então é aqui, ó, fluido espiritual.
é o fluido modificado pelo pensamento dos espíritos. Pode ser leve ou denso conforme a intenção. Espíritos encarnados manipulam inconscientemente o tempo todo. Então, pensar é o moldar fluido. A gente vai ter uma aula sobre pensamentos, a gente vai voltar nesse assunto aqui, mas a gente já tem que ter ideia que essas ondas que a gente pensa é o nosso pensamento sendo jogado ao universo. O último é o fluido animal, também conhecido como magnetismo. É a energia própria do encarnado, muito usada em curas magnéticas e passes, pode ser transmitida pela imposição da mão. Por isso, o passista precisa de um equilíbrio emocional. Então, essa é a nossa própria energia. Tinha o Kardec estudou com o Mesmer, né, o mesmerismo, que eles trabalhavam muito essa questão do passe, da energia, é o que a gente vai fazer hoje na prática. Então, hoje a gente vai praticar um pouco desse fluido do magnetismo. Quando a gente fala aí de todas essas energias, a gente vai acabar voltando para os pensamentos, emoções e fluidos, né? Então, todos os pensamentos vão emitir energias, essas ondas mentais, que vai influenciar nesses fluidos. As ondas se propagam pelo fluido espiritual e elas atraem vibrações semelhantes à lei da afinidade. Então, por isso, a gente acaba em ambientes que carregam energia, as palavras influenciam, as preces elevam e o ódio contamina. Eu falei de um lugar, né? Às vezes, realmente, você entra num lugar, você não se sente bem dentro. Nesse lugar, você entra, você não quer sair. O porquê que é isso? É todo esse pensamento das pessoas que habitam naquele lugar que influencia nesse fluido que está no ambiente. Emoções como amplificadores. Então, se a gente tem amor, a gente tem essa onda harmônica. Se a gente tem raiva, é uma onda densa, são fluidos pesados. O medo é uma desorganização, a gratidão é uma reorganização. Então, a emoção é o volume da onda, que ele eu falar mais alto ou falar mais baixo, é o quanto de emoção a gente está colocando nisso. Esse cara aqui, ó, David Hawkins, ele fez essa escala de consciência de Hawkins, onde ele coloca as nossas emoções em uma escala de Hertz, sendo que a emoção mais baixa que a gente teria é a vergonha e a mais alta que é a consciência maior. Mas ele fez essa tabela para mostrar assim que o quanto a gente pode estar vibrando nisso ou não. Então, se a gente está lá, eu falei agora há pouco do ódio, da raiva. Se eu estou aqui ó, na raiva, então eu estou vibrando baixo no que seria na energia. Então, é uma comparação do quão mais baixo a gente está vibrando, o quão mais alto a gente poderia chegar. Ó, independente dos números, sabemos pela experiência que o ódio pesa e o amor eleva. A ciência pode não medir a frequência da alma, mas todos os sentimentos, a diferença vibracional das emoções. Então, emoção é o nosso botão no volume. O quanto de emoção a gente vai colocar vai mudar essa frequência vibracional. Então, o que a gente tem aqui, os fluidos da mediunidade, né? O que a gente sempre fala sobre um médium, de pelo menos venha para a casa espírita, em paz, tranquilo. Porque imagine se eu vou lá na situação da raiva de volta, passei aquela raiva, chego aqui e vou dar um passe a alguém. Alguém vai receber um passe legal? Não vai receber o espírito está acompanhando, o mentor que está acompanhando, sim, ele vai fazer um passe, mas de mim não vai sair uma energia boa. Então, o médium ajusta a sua frequência, o espírito se aproxima com essa sintonia vibratória e o fluido médio serve de ponte. O que pode acontecer? Eu cheguei com raiva aqui, o mentor chega, vê que não está conseguindo se conectar comigo. Eu estou com aquela energia de raiva, estou vibrando horrível assim, querendo bater em um. Como que o mentor vai conseguir ligar para fazer conseguir dar um passe a alguém? Então, pensando no médium, chegar na casa aqui, baixar o ânimo, fazer uma oração, se conectar, deixar os problemas lá fora. Quando a gente sair, a gente se resolve. E isso serve pra gente todo dia. Porque se a gente não tem a gente não consegue soltar a nossa e espiritualidade. Cientificamente, o corpo humano produz energia elétrica e campos magnéticos que podem ser medidos com aparelhos como eletrocardiogramas e magnocardiogramas. Estudo em biofísica mostra que organismos vivos emitem foto ultrafortes,
e que pode ser interpretado como um sinal de um campo energético. O conceito de biofield, embora ainda em desenvolvimento, descreve um campo de energia e informação ao redor dos seres vivos que influenciam processos físicos. Então, o que esses estudos falam? Se a gente sabe das energias da eletricidade, do Wi-Fi, da onda sonora que chega, nós também emitimos energia. Então, esses estudos aqui provam que, além da gente conviver com todas essas energias externas, a gente também tem energia. E tem esse conceito aqui, ó, de biofield, que na verdade é um escudo biológico, que eles conseguiram provar que a gente fala do campo áurico, né? De as energias chegar e bater, a gente receber, é o campo áurico isso aqui. Mesma coisa a gente emitir para as pessoas. Então, a ciência já está provando isso, que a gente emite energia. E alguns cuidados e discernimentos que a gente tem que ter com a energia. Nem toda sensação energética é espiritual. Você já deve ter falado, deve ser um obsessor lá que está me atentando. Tá... Será que não é você mesmo que está numa vibração mais baixa e está tentando culpar os externos, um terceiro? Nem toda vibração é externa. Mesma coisa, às vezes você sente lá, você entrou lá no lugar, se sentiu mal. Mas será que você já não estava mal? E culpou o lugar? Às vezes eu dava o exemplo assim, de você ir num restaurante e passar mal por causa da comida. Daí você já culpa, não, é restaurante, é coisa. Mas será que você já não estava com uma mágoa, alguma coisa afetando aqui o chakra do estômago, o plexo solar, para já não estar ruim? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, nem toda vibração é externa. O equilíbrio vem da razão aliada à fé. Quando a gente fala razão aliada à fé, na verdade é o controle das emoções, né? Vamos fazer todas aquelas exaltações que a gente não desequilibra. Pode acontecer também sugestões mentais, emoções reprimidas, ansiedades e auto-engano energético. Aqui pode entrar também a questão de energias externas. Então, eu comentei do obsessor. Realmente, às vezes, pode ser um obsessor que está lá obsidiando, faz isso, faz aquilo outro. Pode ser uma influência de alguém, tá lá no trabalho, alguém jogou uma fofoquinha lá, tá fulano lá, daí você já entra naquela vibração. O que isso acaba gerando, né? Emoções reprimidas, você não fala o que gostaria de falar, ou fala, às vezes nem é emoção reprimida, mas é externa demais isso. A ansiedade e o auto-engano energético, que você fica, não, isso não é meu, isso não é. Quando você vê, realmente era tudo teu ali, trazendo para isso. Eu já estou terminando aqui. Então, o que a gente tem de conclusão? Que a gente vive mergulhados em ondas e fluidos invisíveis, que interligam pensamento, emoção e matéria. Cada pensamento emite uma onda, cada sentimento identifica essa emissão e os fluidos espirituais servem de veículo para essa energia que circula entre nós. Assim, o compreender as ondas e fluidos não é apenas entender um fenômeno físico ou espiritual, mas reconhecer nossa responsabilidade vibratória. Aquilo que pensamos, sentimos e cultivamos influencia nosso próprio equilíbrio e o ambiente ao redor. E eu até coloquei aqui umas perguntas que a gente faz nos pensar, né? Que tipo de vibração eu costumo emitir no meu dia a dia? Minhas emoções organizam ou desorganizam o meu campo interior? Quando estou irritado, o que acontece com o ambiente ao meu redor? E como posso melhorar minha própria frequência? Então, é isso. Ondas está influenciando a gente o tempo todo, tá? A gente também está influenciando todo mundo ao mesmo tempo. Tomar cuidado com o que a gente pensa, não vibrar tanto naqueles sentimentos lá, né, mais baixo, porque isso não leva a gente para frente, só leva a gente para um fato pior, assim, pensando em ondas. E lembrar que a gente está envolto de toda essa energia, né? A gente é energia e a gente está junto com essa energia. Para agora, assim, para o tema de ondas, era isso, porque a gente vai entrar para a prática. Eu gastei mais tempo para a gente colocar na prática do que ficar falando aqui.